Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, edição de quinta-feira, direto aqui da redação da Tribuna de Minas. Hoje, recebendo Manuel Rezende, organizador e idealizador do Ibitipoca Off-Road, que acontece esse final de semana. Largando em Juiz de Fora, chegando em Ibitipoca e voltando. O Manuel vai falar já pra gente sobre esse percurso todo. Temos hoje também Gabriel Ferreira Borges, Renato Salles. Manel, bem-vindo aqui ao Mesa pela primeira vez e que não seja a última, né? Boa tarde. O ano que vem a gente tem outra edição, né? Então, certamente nós vamos estar presentes novamente. Ano que vem será a 30ª edição. Esse né? ano nós estamos na 29ª. Não falhou ano nenhum? Não foi consecutivo. A gente conseguiu fazer isso, às vezes com alguns tropeços, algumas dificuldades, mas nós conseguimos manter todo ano, exceto um determinado ano que nós fizemos uma prova em final de outubro. Nos anos anteriores é sempre nesse período que normalmente não chove, que não é o que está acontecendo hoje, na verdade. E tem previsão para chuva no final de semana também, não tem? Nós estamos acompanhando aí já 10 dias, todo dia a gente fica, e realmente é um estresse, porque muda todo o cenário da prova em si, da competição, né? Inclusive as médias que nós estipulamos, e já foi confeccionadas as planilhas que os pilotos vão usar para fazer o percurso, e nós estipulamos médias para chuva, ou para tempo seco. E essa chuva realmente ela fugiu um pouquinho do nosso, vamos falar assim, do nossa expectativa. Mas é coisa do evento e nada vai ser impossível. Mas a chuva atrapalha mais para o competidor, para a organização em si, ou para o público que tem interesse em participar? Eu pergunto isso, Manuel, porque em geral o esportista do esporte de aventura gosta de quanto mais desafio, talvez melhor. Há quem gosta de barro, né? E imagino que essa chuva deixar o terreno mais perigoso, escorregadio, pode ser um elemento que motive mais participantes. Eu estou enganado nesse sentido? Na verdade é o seguinte, a minha característica de pilotagem, desde quando eu competia mais frequente, eu sempre gostei de chuva. Porque chuva é onde você realmente seleciona, a gente tem uma brincadeira que fala, separa os homens dos meninos. Então a prova realmente, ela para o piloto é bom. Agora, nós temos que pensar o seguinte, quando você tem uma prova de 100 pilotos, ela tem uma história. Agora, quando você tem uma prova, no nosso caso, com 500 competidores, o cenário muda muito. Porque determinados lugares que seriam tranquilos para passar lá 100 motocicletas, quando começar a passar 300 motos, ou 400 ou 500 motos, aquilo vai mudar totalmente. Então, essa é a nossa preocupação maior hoje. Alguns trechos, por exemplo, alguns pontes que vão passar, ela estando molhada, ela fica mais vulnerável. Então, nós vamos fazer uma reunião hoje à noite ainda com toda a equipe de direção de prova, para a gente estudar realmente alguns pontos que podem vir a ser problemas se a chuva não parar. Até para orientar os participantes nessa prova. Orientar e até talvez cortar o trecho, através de bandeiras, que é o recurso que a gente tem nesse momento. Seria ir lá, colocar um diretor de prova e bandeirar para o cara voltar para a prova no trecho que não passe por aquele percurso que possa vir a ser um problema. Isso tudo priorizando a segurança dos participantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. O ponto principal nosso é isso. Você tem quantos competidores esse ano inscritos, Manuel? De motocicleta nós temos 500, nós limitamos 500 motocicletas. E tem 70 carros, quer dizer, no carro piloto navegador, 140, vamos chamar 140 competidores ali e mais 500 pilotos de moto. Na primeira edição lá, quando você teve essa ideia maluca de organizar o Ibitipoca Off-Road, você lembra quantos competidores você angariou naquela oportunidade? Na verdade era o seguinte, por que começou essa prova, qual era a nossa pretensão, onde é que nós queríamos chegar, isso tudo. Quando nós fizemos essa primeira prova, eu tinha uma concessionária de motocicleta. Então, nós tínhamos um grupo de Juiz de Fora, em torno de 60 pilotos, 60 praticantes do esporte. Então, eu tinha feito, em 1986, a primeira prova de enduro de regularidade em Juiz de Fora. E depois fui fazendo copinhas menores. E uma pessoa que era meu amigo lá, e veio até a falecer depois, que era o Vinícius Camilo, ele ia sempre a Ibitipoca. E um dia nós falamos, vamos
criar um desafio, vamos levar uma prova de Juiz de Fora, dormir em Conceição de Ibitipoca e voltar para Juiz de Fora. De Ibitipoca em 1986. Nos anos 90, na verdade. 1990. Não tinha nada. Não é nada do que tem hoje lá. Não tinha Hoje é energia. uma metrópole. Hoje não tinha energia elétrica disponível. O computador que nós levamos para fazer a apuração da prova, ele não conseguia manter ligado, porque ligava os chuveiros, realmente caía a energia, era complicado. Mas, quando a gente começou assim, chegamos a ter 120 motocicletas. Porque como nós fazíamos essas copas, elas eram muito bem elaboradas, nós adquirimos uma confiança muito grande do pessoal do Rio, de Belo Horizonte, e todo mundo, pelo charme de ir à Conceição de Ibitipoca, todo mundo abraçou a causa. E os carros também, tivemos bastante carro na época, tínhamos 70 carros, que hoje nós estamos com 70 também, isso não cresce muito, já chegamos a 100 uma vez, mas a maioria, o nível é 60, 70, sempre essa média. E piloto foi assim, 120 pilotos, 105. Aí depois do 10º ano, começou a prova a crescer, o esporte começou a crescer e a prova foi tomando um outro volume. O estado do Rio era muito frequente, começou Espírito Santo, depois começou a vir São Paulo. Hoje nós temos piloto praticamente do Brasil inteiro. São 144 cidades, pilotos de cidades diferentes aqui, Representados esse ano. É muito grande, né? Uma quantidade essa representatividade deixa muito claro o que o Ibitipoca Off-Road significa para a comunidade do enduro, do rally e tal. Manuel, a gente teve uma evolução técnica muito grande ao longo desses quase 30 anos, né? Tanto em termos de tecnologia de prova mesmo, quanto dos próprios veículos, das motocicletas e dos carros e tal. Como é que foi acompanhar ao longo desse tempo todo essa evolução sem se deixar atropelar pela tecnologia? Na verdade, a tecnologia, falando em termos do equipamento da motocicleta em si e também do piloto, a motocicleta evoluiu muito na questão de suspensão. Na época, lá em 1990, já existiam aqui alguns competidores que usavam motocicletas que talvez fosse bem próximo das que nós temos hoje. Só que era inacessível para a maioria dos pilotos. Então eram as motos nacionais. Pesadas. A suspensão não era tão boa e tal. Então, o que veio acontecendo? A prova, obviamente, quando foi crescendo o número de pilotos com motos melhores, nós também tivemos que aumentar o nível de dificuldade, porque senão ficava muito desigual. Era muito fácil para as pessoas para correr quando as motos ficavam muito boas. E também a gente percebeu nesse período que os pilotos que participavam conosco, eles foram, quando vai chegando nessa época, eles estavam muito bem preparados fisicamente. E até mesmo que estão vindo acompanhando provas no Brasil inteiro, chega aqui, tem um grupo, que é a categoria Master Sênior, que são pilotos extremamente, vamos falar, técnicos e preparados para ganhar mesmo uma disputa muito ferrenha. Agora, um outro lado foi a questão da apuração da prova. Isso foi uma evolução que nos ajudou muito. Nos primeiros anos, nós usávamos um reloginho digital, uma prancheta, e coletava a hora que o piloto passou, o número dele, colocava ali e digitava tudo no computador. Isso foi nos primeiros anos. Depois veio um outro tipo de máquina, que era coletável, era um coletorzinho de dados, usava-se as máquinas na época de cálculo de engenharia e tal. Aí foi uma empresa, desenvolveu em São Paulo uma empresa, a Totem, ela criou um equipamentozinho que coletava os dados, depois você vinha e descarregava no computador, no programa dele, e apurava a prova, já foi ficando mais fácil. De 6 anos para cá, acabou o PC físico, que a gente chama, posto de controle físico. Hoje é tudo por satélite. A gente, quando faz o levantamento da prova, faz a gente chama de track logging de toda a prova, coloca os postos de controle, que seriam os pontos para a gente medir vamos falar assim, a performance do piloto ali. A gente marca vários pontos hoje, em torno de 150 pontos. Quando a pessoa aí o piloto leva 2 equipamentozinhos que são rastro, um é um reserva e o outro é o oficial. Chega lá, ele entrega para o pessoal da apuração, que é uma mesa com 4 apuradores. Ele descarrega esses dados que ele mesmo, vamos falar assim, ele mesmo produziu durante toda a prova, e o computador, o programa já solta uma listinha da performance dele do dia. Se ele passou um PC errado, se ele adiantou, se ele atrasou. E depois tem um tempo de recurso, o piloto faz o recurso caso ele discorde de alguma
um lugar que ele perdeu um ponto a mais e tal. Isso é muito raro hoje, porque não tem como discutir com equipamento e tecnologia. Então, apura-se o resultado e a gente faz o resultado lá em concessão de Bitpoca, mas não faz premiação. Mas lá a gente já sabe quem são os primeiros pilotos daquele primeiro dia. Agora a gente falou um pouco da evolução da própria Bitpoca, que mudou muito da primeira competição até hoje, da evolução do equipamento, das motos, dos veículos e do equipamento de mensuração do desempenho. Agora no trecho, Manuel, o que mudou ao longo desses quase 30 anos e o que dá para apresentar como novidade nesse atual percurso definido para esse fim de semana? O que mudou muito foi o seguinte, nós temos desde o primeiro ano uma preocupação com a questão ambiental. Então, o que nós fazíamos no princípio, nos anos anteriores? Nós fazíamos um determinado trecho, um determinado caminho, vamos chamar assim, um caminho para a prova de 1990, por exemplo. Em 1991 nós mudávamos totalmente a prova para poder dar o tempo da natureza recuperar aquele impacto que nós causamos, porque é inevitável o impacto, mas é tolerável. Isso foi até o IEF, na época, fez um levantamento e viu que é um impacto tolerável. Então, onde é que você perguntou agora é o seguinte, muitos lugares foram fechados, uns viraram reserva ambiental, outros fazendeiros talvez não deixam mais passar. Então nós tivemos que afastar um pouco a prova, levando até Conceição do mesmo jeito, mas para locais ainda que é possível a gente andar e que não degrada muito, porque lugar que tem muita pedra, então é lugar que não degrada muito, lugar que a região ali mais próxima de Bitpoca tem muita areia. E isso realmente o impacto é maior. E além disso, como é que nós evoluímos também? Hoje a gente divide a prova, principalmente quando chega em Lima Duarte, que vai para a região mais, vamos falar assim, o terreno é mais fraco. A gente divide, a gente chama em pernas. A gente faz grupos, bota um grupo de 120 pilotos para um lado, outro para o outro. Por que nós conseguimos fazer isso? Justamente porque nós temos esses PCs através do satélite. Porque se nós tivéssemos que fazer PC físico, era impossível, não teríamos tantas pessoas para colocar em tanto lugar. Então hoje facilitou para a gente a gente abre 3 pernas saindo de Lima Duarte. Então o pessoal chega em Conceição de Bitpoca, quase todo mundo no mesmo horário, e todo mundo por locais diferentes. E o que impacta menos. Curioso que a gente está conversando um pouco antes de começar o programa aqui. O Manuel organiza o evento, a 29ª edição, mas nunca participou. Não pode correr. Não pode correr. Não Como pode. é que Não dá uma vontade de Botar uma moto na trilha. Botar um... Mas você faz o trecho também, né? Não, eu faço várias vezes, 4 vezes. Na terça-feira, há 15 dias atrás, nós saímos daqui, porque na verdade é o seguinte, a gente começa assim, começamos o levantamento. A gente vai vendo os lugares que são viáveis. O Thiago vai com você, seu filho, que te ajuda a organizar isso, também, né? Isso, ele está comigo, apesar de ser médico, nesse período ele abre mão da profissão dele e vem me ajudar. Então mas demoram 3 meses isso. Aí a gente vai no princípio, nos finais de semana, a gente vai ver a viabilidade, estuda, conversa com o pessoal, fazendeiro, com os proprietários, a gente começa a elaborar a prova. E eu já vou marcando, fazendo a planilha que a gente chama. Eu já levo o meu computador, o meu equipamento lá, e como um velocímetro, e vou marcando tudo que eu fiz. Aí, legal, deu certo, então deu tantos quilômetros, a gente pega e vai fazer os primeiros simulados. Aí vem essa pessoa que faz o track log, ele, uma outra pessoa e um de nós, ou eu ou o Thiago, nós vamos junto com ele para ver se ele está seguindo o que eu fiz realmente direitinho. Aí fez isso tudo. Aí nós fizemos uma prova master. Agora nós temos que fazer os cortes, que é para a prova chegar no mesmo tempo. Então aí eu começo a estudar em que ponto eu posso tirar a prova para fazer a tal perna. Eu puxo para um lado para cá, vamos fazer isso aqui, vai fazer assim, eu encurto para outro e assim vai. Então nós fizemos tudo isso. Anda em torno de 5.000 quilômetros esses dias praticamente. Depois de tudo pronto, tudo resolvido, vem uma pessoa que a gente contrata, que é um cara especialista nisso, ele anda em prova, ele rotera, a gente pega a prova de master e sai de Juiz de Fora andando como se fosse fazer a prova, larga às 7 horas da manhã, e eu vou com ele. Aí eu abro as porteiras para ele, a tronqueira, a gente vai abrindo, ele vai acompanhando a prova como se estivesse competindo. Ele está pouco se importando, vai na velocidade que tem que andar. Então eu andei para lá mais 200 km na terça-feira, no outro dia nós dormimos lá, no outro dia de manhã andamos mais 200 e 11 de volta. E eu acompanhando ele, abrindo porteira para ele e tal. Então, eu já fiz a prova praticamente 4 vezes.
São quantas pessoas, desculpa, Gabriel, quantas pessoas envolvidas na organização do Beach Poker Road esse ano? A gente tem assim, direto, que vai trabalhar conosco mesmo ali, em torno de 30 pessoas. Agora envolve muita gente na questão de montagem, de montar estrutura lá, enfim, esse pessoal que trabalha no campo ali, que às vezes precisa fazer ponte, mas são eventuais. Igual 2 garotos que tem lá no lugar, precisa de fazer uma ponte, a gente vai lá e contrata o menino e faz. Então, assim, envolve um grupo grande, mas a direta são 30 pessoas. Gabriel queria fazer um comentário, Gabriel? Não, levando em consideração sua experiência como piloto também, assim, e também a distância dessa prova, eu gostaria de saber assim, qual que é a importância do nível de concentração para o piloto, se numa prova tão longa e possivelmente com as condições climáticas que a gente já citou aqui, e também nessa questão da tomada de atitudes, o que você mesmo já citou aqui antes da gente começar o programa, que são várias funções que o piloto tem que dar conta ao mesmo tempo, né? Eu tenho muita curiosidade para saber em relação a essas duas questões assim, do piloto. Quando a gente vê uma Fórmula 1 hoje, aquilo ali é um troço complexo, né? O cara marcar, parar, o cara aquele tempo, a estratégia. E o negócio aqui, apesar de ser muito, logicamente, diferente daquilo em termos de tecnologia, enfim, mas é uma verdadeira estratégia. A pessoa que veio para ganhar realmente, porque nesse grupo todo aí, a gente pode considerar que 50% vieram para competir e ganhar. E os outros 50% vieram só, se der, deu, se não deu, tranquilo. Mas os caras, principalmente a categoria massa, ali eles montam uma estratégia no início da prova. Eles pegam uma planilha, como eu fui competidor, eu tenho um pouco dessa experiência, a gente pega uma planilha, que é o mapa que nós vamos seguir, e a gente estuda ele ponto por ponto com uma canetinha na mão, com um destaca-texto, e vai marcando cada ponto, daí você vai olhando, a gente, pelo tipo de desenho que tem, a gente sabe se ali é um grau de dificuldade maior ou menor, que tipo de terreno que é, isso tudo a gente vai bolando uma estratégia. E tem uma história que é o seguinte, o cara tem um equipamento na mão com uma motocicleta que ele tem que ter todo cuidado, porque ele não tem chance de sair de Juiz de Fora, por exemplo, e a motocicleta dele estragar ali na frente, quebrar ali, e ele recuperar esse tempo, porque ele está lá no meio do mato, é impossível. Não é igual um boxe, que o cara encosta no boxe e recupera na bola. Lá o negócio é muito mais complexo. Então, inclusive, essa estratégia de poupar equipamento, isso tudo faz parte do contexto. E outra coisa é a questão dos locais que você vai passar. Por exemplo, você chegou num lugar, nesse caso da chuva hoje, você chegou num lugar, você tem só uma passagem, teoricamente só uma, foi a que eu indiquei. E você tem que falar assim, se eu ficar esperando para passar aqui, tem 5 na minha frente, eu vou perder X pontos. Então talvez fosse melhor eu arrumar uma outra opção, deixar eles perder esses pontos e sair na frente da prova e recuperar para frente. Entendeu? Enquanto isso os caras estavam parados lá. Então são todas estratégias. Em alguns anos houve o seguinte, chegamos num determinado ponto da prova, essa prova até de carro, e todo mundo engarrafou, ninguém passava. E o que algumas pessoas fizeram? Abriram mão, perderam os postos de controle. Perde ponto por perder um posto de controle, mas voltar e ganhar a prova. Isso foi um protesto enorme. Então, mas a gente fez a prova toda, mas o cara fez uma estratégia, o cara correu o risco. Mas aí como é que equilibra no final? É o tempo, regularidade. Ponto. Quanto mais regular você for. Por exemplo, vamos imaginar que você vai sair daqui e vai lá na Rua Alfred. Eu vou considerar que aqui tem 10 sinais de trânsito. Vou te dar, vamos botar 30 segundos para cada sinal, e vou te pedir que você mantenha uma média de 30 km por hora. Você vai. Aí você chegou no primeiro sinal aqui, você ficou bobeando, dormiu, deu uma dormida lá, perdeu o ponto. Só que o posto de controle estava logo na frente ali, então você perdeu 10 pontos. Sim. Aí você foi embora, você foi todo regular. Chegou lá embaixo, você deu outra bobeada, perdeu mais 10 pontos. Então, na verdade, você perdeu 20. A pessoa que veio atrás de você, ele pode ter chegado aqui, ao invés de ele ir direto, ele chegou ali, ele errou, entrou para a rua Antônio Passarela, por exemplo, errou e voltou, perdeu 50 pontos. Você ganhou a prova até ali, com 20 pontos perdidos. Aí quando você faz isso tudo, quem perder menos pontos, pontua 50 pontos, 20 e vai ganhando. E depois você pega os pontos ganhos. Quem perdeu menos pontos ganha mais pontos para fazer a pontuação final. Ou seja, uma tabuada. Né? É uma tabuada. O Beach Poker Road não é correria. Exatamente. Tem gente que pode ter essa noção errada, porque quando você fala que você vai andar de moto, de carro, então não é correria. É regularidade, por isso tem o nome, rally de regularidade, e é esse xadrez que o Manuel acabou de explicar aqui. Manuel, dá pra gente aí a agenda, né? As movimentações começam amanhã já,
com a vistoria lá na Suprema, né? Amanhã começa a vistoria às 14 horas. Ali nós temos a Federação de... As pessoas podem acompanhar? Pode acompanhar, é aberto. Amanhã não tem nenhuma atividade, não tem nenhum show, nem nada, porque amanhã realmente o foco mais é entregar material para os pilotos, porque a gente entrega um kit para o piloto, onde ele recebe aquele equipamento que eu te falei, alguns brindes, os jalecos de identificação, todo piloto tem que estar identificado, numeração de moto, e a Federação de Motociclismo vem, faz uma vistoria na moto, pega o chassi de cada motocicleta e a de carro também. Aí, a partir das 20h30, a gente faz um briefing, começa falando sobre a prova de motos, que, como eu te falei, amanhã teremos bastante assunto, porque apesar do briefing ser breve, amanhã nós vamos ter que estender um pouco mais, porque em questão da chuva. Sim. Vamos ver o que vai acontecer até amanhã no final do dia, para ver se a gente precisa dar alguma recomendação a mais, a possibilidade de corte de algum trecho. E depois ter o briefing da Federação de Automóvel, que é a FMA. Também fazem vistoria nos carros. No sábado de manhã, 7 horas da manhã, larga. Isso também é um detalhe interessante, que é o seguinte: quando o primeiro piloto chega em Lima Duarte, ainda tem gente largando em Juiz de Fora. São 2h30 largando moto. Porque larga uma moto de 20 segundos. Não é em grupo, é sempre exatamente. Lembrando que não é corrida, Exatamente. regularidade. Não é gate, o cara solta igual motocross, vai de um em um, é uma fila. Se a gente pegasse aqui um avião e sobrevoasse daqui até Lima Duarte, teria moto nesse trecho. Uma curiosidade, como é que é definida essa ordem e se de alguma forma essa ordem pode impactar? É melhor largar primeiro ou largar por último, ver o caminho que quem está na frente está fazendo? Isso pode ajudar também, que foi assim? Hoje foi a mãe de um piloto na minha loja conversar comigo e falou: o meu filho estava, o Thiago, estava preocupado que ele vai lá, é o quinto cara a largar, estava muito preocupado, hoje está rindo à toa. Porque com chuva, melhor na frente, que o ruim da prova é quando o cara desconcentra um pouco e você perde o caminho, por exemplo. Você dá uma bobeira e segue o caminho errado do outro cara. Porque o ideal é você tomar... Porque isso é uma coisa muito importante. Sempre pela sua cabeça, né? Na sua cabeça. Mesmo que pareça errado, é melhor você seguir a sua cabeça. Então esse é o caso da concentração. Siga a sua estratégia. Então hoje, quem vai largar na frente, na atual situação, largou na frente vai vantagem. Muitos anos atrás, a gente falava assim: quem larga número 1 nunca ganhava corrida. Eu cheguei até a quebrar esse tabu algumas vezes. Eu larguei em número 1, porque quando você estava muito concentrado, muito bem treinado, o número 1 vai importar, ajuda até muito, porque você não sofre a influência de um cara que errou, entendeu? Então... Você faz a sua prova. Se então você um erro é seu, você faz a sua prova. Então varia muito. Hoje largar na frente é bom. Nos dias normais, o bom é sempre o meio. Porque aí você tem chance de recuperar e você pode alguém te ajudar assim visualmente, apesar de não ser legal, mas você viu que o cara, você embolou um pouco lá, porque a planilha é complexo o negócio. Tem hora que você perde uma referência, se você não tiver muita calma, você erra tudo. Lá em cima tem algum evento no sábado? Pois é, a prova antes nós chegávamos lá na vila, dentro da vila. Agora nós chegamos num hotel ao lado, porque para não incomodar muito a vila, a gente tinha muita reclamação de barulho, não do pessoal da prova, porque o pessoal da prova chega sempre cansado e vai dormir, mas de pessoas que iam acompanhando. Então nós tiramos a prova um pouco pro lado. Lá nesse local vai ter uma praça de alimentação com a cerveja artesanal, que é uma cerveja que está nos patrocinando, vai ter um food truck e vai ter uma banda. Mas é coisa assim, bem light, é coisa para chegar 10 horas da noite, acabou, tem que dormir no outro dia, 7 horas da manhã tem que estar rodando. E o horário para as primeiras motos chegarem aqui em Juiz de Fora? 15 horas. E aí sim tem festa? Aí tem festa. Aí tem duas bandas, o Duo Retro, que é o rock, e o Felipe Marques Show, que é um sertanejo universitário, e depois a premiação. A premiação dos campeões ela é muito legal e é bem grande, porque são 14 categorias de moto e 4 de carros. Então é uma festa, porque hoje todo mundo fica ali, a gente alterna, faz a premiação com algumas categorias de moto, depois no meio coloca o carro, que é pra gente manter sempre ali bem cheio. E é legal que lá tem uma área para criança brincar, e lá na faculdade, na Suprema, o espaço é muito agradável. Então é bem espaçoso, tem lugar para todo mundo brincar, é tudo muito arrumadinho, lá é bem bacana. Eu acho que é um domingo bem interessante para as pessoas divertirem com o filho. E você vê aquela quantidade de moto e piloto de todo o Brasil e de toda a idade, isso é que é legal também. É um moleque de 18 anos e tem
pessoas de 69, 70 anos correndo. É bem bacana. A gente está aqui com a Fátima Bressan, que está falando que gosta de acompanhar o Mesa Quadrada aqui. Nós gostamos, Fátima, que você acompanhe o Mesa Quadrada. Obrigado por ficar aí com a gente. Rodrigo Barbosa está falando aqui, está te elogiando aqui, Manuel, falando que a prova é top, o Ibitipoca Off-Road. Obrigado, Rodrigo. E a gente está também com o Bruno Keller. Bruno Keller está lá em Santa Terezinha, cobrindo o treino do Tupi. E o clima, embora o clima seja ruim, o clima também é bom, porque está animado lá. No sábado o torcedor pode acompanhar, torcer pelo Tupi, que precisa, brigando para ficar na Série C, e do domingo vai acompanhar a chegada Exatamente. do Ibitipoca Off-Road. E esse domingo, Boa programação esportiva para o final de semana. Não, e esse domingo em particular tem vai ter o aniversário do Aeroclube, né? O Aerofest. Aerofest, que eu falei que eles vão passar exatamente em cima da Suprema. Ainda vou brincar lá que eu contratei a Esquadrilha da Fumaça para fazer um show pra gente lá, que lá realmente os aviões passam direto a Tô achando que esse adiamento foi negociado pelo Manuel, foi negociado. Então o Bruno tá lá, falou que hoje um treino bastante light no Tupi, treino de finalizações apenas. Segundo o Bruno, não levou nenhuma hora, todo mundo bastante descontraído, fazendo piada, quem errava pagava flexão nessa chuvinha aí. Nada tão ruim assim, né? É bom que o clima tá legal, né? Porque o Tupi tem um jogo muito importante no sábado, enfrenta o Volta Redonda aqui em Juiz de Fora. Precisa vencer, sob pena de ser rebaixado já nesse sábado, que seria muito ruim para o clube, muito ruim para a cidade também, né? Você acha, Renato, que com esse tempinho mais que o Ailton teve para treinar o time, ao longo dessa semana, a gente pode ter um Tupi melhor ainda do que no final de semana passado, quando pegou em Joinville? Lembrando que Volta Redonda tende a ser um adversário mais duro. Eu acho que o Ailton fez a opção certa quando ele opta pela manutenção da equipe que venceu o Joinville no último domingo. Porque o elenco do Tupi não é um elenco grande, então não seria o momento dele inventar novas soluções, até porque ele não tem tempo de treinar. E é uma forma também dele dar motivação e confiança para esse grupo, que eu acho que é uma coisa que é muito importante num momento decisivo como esse. Quando você está brigando na parte de baixo da tabela, é a confiança, você jogando dentro de casa, diante da sua torcida. Então, um grupo que vem de um bom resultado, dos 2-0 no fim de semana, você manter a equipe para enfrentar um novo desafio em casa perto do torcedor, eu acho que é uma opção acertada e acho que é o melhor caminho. Com relação ao clima, eu acho que isso não atrapalha, porque o grupo tem que entrar focado, pensando dentro de campo. A chuva é para os dois lados, o frio é para os dois lados, então eu acho que isso não pode ser usado nem como desculpa, nem por Tupi, nem por Volta Redonda. Lembrando que a escalação que foi utilizada no fim de semana deve ser repetida agora nesse próximo sábado. Vilar no gol, Fábio Henrique, Diogo, Sidmar e Magalhães fazendo a primeira linha de 4, depois vem Marcel e Rodrigo Dantas como volantes, uma linha de 3 com o Diego Luiz, Potita e João William, e o Reis como opção ofensiva à frente. O Ivan Elias, que é o assessor do Ibitipoca Off-Road, trabalha há anos com o Manuel aqui, entrou aqui para puxar sua orelha, que você não falou Vou falar da IA Ambiental. da IA Ambiental. Vai chegar o momento. A gente vai falar já, viu, Ivan? Pode ficar tranquilo aí, porque é legal, porque para quem for participar lá, pode ganhar um notebook, que é uma coisa interessante. Você tem tido tempo de acompanhar seu Botafogo? Esses dias. Não. Na verdade, eu sou botafoguense, mas não acompanho muito. Né? Eu falo que um dos jogadores que eu lembro é o Sidorf. Você vê o tempo que eu não acompanho. Não, mas eu sou botafoguense. O Botafogo está com uma regularidade boa. Tá regularidade. Legal, só perdido. Está regular também a demissão de treinadores. Exatamente. Né? Demitiu o Marcos Paquetá agora também, depois de uma derrota por 2-1 pela Copa Sul-Americana. E é a segunda vez que o Botafogo faz uma demissão relâmpago esse ano. Demitiu o Felipe Tigrão lá no começo do ano, depois de 7 partidas no Campeonato Carioca. E agora demite o Marcos Paquetá, que não ajuda nem um pouco, né, essa mudança de treinador, essa mudança constante de treinadores que o Botafogo tem promovido, não tem ajudado em nada. Falar rapidinho da Copa do Brasil, antes da gente liberar pro Manuel falar da IA Ambiental, dessa parceria. Copa do Brasil, tivemos 3 jogos ontem, o Corinthians, com mais um gol do Romero, venceu a Chapecoense jogando em São Paulo por 1-0, o Flamengo e Grêmio empataram de 1-1, um jogaço de bola ontem no Rio Grande do Sul, e no outro jogo o Santos foi derrotado pelo Cruzeiro por 1-0. Me parece que mesmo assim está tudo aberto, né, gente? O que você acha, Gabriel? Acho que os 3 confrontos ainda abertos, e hoje tem mais um jogo
que é... esqueci. O outro... A gente tem Atlético Paranaense. Atlético... Não, deixa eu ver aqui. Mas me falem aí, esses 3 confrontos na opinião de vocês. Tá aberto ainda? São confrontos abertos, até por conta... Bahia e Palmeiras, desculpa. Bahia e Palmeiras daqui a pouquinho, 7h15 na Fonte Nova. São confrontos abertos porque nesse ano tem a novidade que não vai ter gol fora mais na Copa do Brasil, né? Então, assim, por mais que um placar de 1-0 precisa ser virado para 2-0 para ser revertido, eu acho que são jogos abertos porque os clubes eles têm que lidar com uma nova situação de regulamento. Então, acho que isso acaba favorecendo essa questão de jogo aberto ou não. Passando agora pelos jogos rapidinho, a gente já pode entrar, Del? Fazer favor. o Flamengo e Grêmio? Por favor. A ansiedade não me deixa esperar. Mas assim, em Porto Alegre ontem foi um jogo assim, de altíssimo nível. Para quem acompanha o futebol brasileiro, assim, você se deparar com um jogo desse, no meio de semana, assim, os clubes de algum tempo vindo jogando quarto domingo, é assim, até curioso. Foi um jogo de altíssimo nível. O Grêmio, no primeiro tempo, foi melhor que o Flamengo, dominou o Flamengo, principalmente nos minutos finais do primeiro tempo. Começou dominando no segundo tempo, o Flamengo voltou um pouco afobado, um pouco afoito, mas nos 20 minutos finais, ali, a partir dos 20 minutos finais, o Flamengo conseguiu ocupar o campo de defesa do Grêmio e chegou o gol de empate, praticamente já faltando 30 segundos para acabar o jogo com o limpo. O que chama atenção foi a vontade que o Flamengo teve nesse jogo, né? Como o Gabriel bem citou, o Grêmio começou bem, teve um bom primeiro tempo, foram jogos de tempos distintos. O Grêmio melhor na primeira etapa, o Flamengo melhor na segunda. Lembrando que o Grêmio poupou jogadores na rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, né? Para ter os jogadores mais inteiros. E o que se viu foi o contrário. À medida que o tempo foi passando, o Grêmio parece que estava satisfeito com aquele 1-0, foi se apequenando, recuando, e o Flamengo não saía de cima. O último gol saiu numa pressão de quase 4 minutos, que o Flamengo está inteiro no campo do Grêmio, só o goleiro atrás da linha do meio campo. E acabou que o resultado foi justo pelo que foi a partida. Um bom resultado do Flamengo, está em aberto, mas é um bom resultado do Flamengo. Você zerou o jogo de ida, você vai decidir em casa, porque não tem mais gol fora, ou seja, é como se fosse uma partida só, sendo que você tem a vantagem do mando de campo. O Corinthians, eu acho que fez um bom jogo, podia ter tido a vontade, sobrou no Flamengo, acho que faltou o Corinthians, porque poderia ter feito um placar melhor pelo domínio que ele teve na partida. Também está em aberto, mas eu acho que o Corinthians, pela equipe que tem, pelo momento que passa, vai para Chapecó como favorito. E eu acho que no caso do Cruzeiro e Santos, o Cruzeiro, para mim, ele ratifica a classificação vencendo fora de casa. O Santos vem numa fase muito ruim. Mas até lá o clube terá tido 15 dias para trabalhar. Eu acho que em termos de elenco, fica difícil para o Santos, porque o time do Cruzeiro é melhor que o time do Santos. Exatamente. No futebol brasileiro tudo é possível, mas eu acho que pelo fato do Cruzeiro ser melhor, pelo fato de ter vencido fora de casa, pelo fato do Santos viver um momento turbulento, com troca de treinadores, eu acho que o Cruzeiro, para mim, quem se aproximou mais da vaga na rodada de ontem foi o Cruzeiro. Manuel, então vamos aí falar dessa parceria com a Ambiental, porque tem prêmio para quem for lá amanhã, né? Na verdade, isso. Nós fizemos uma parceria. A gente sempre tem alguma coisa que nós fazemos para minimizar o impacto que nós causamos. Então, esse ano, nós fizemos com a Ambiental a coleta de lixo eletrônico. Ela, além de estar coletando lá no stand do evento, vai coletar lá na Faculdade Suprema e fez também uma doação, equipou, na verdade, uma sala de computação para a AMAI, que é a Associação de Amigos de Ibitipoca, para essas pessoas, para treinar os meninos a aprenderem a computação, enfim. A Ambiental recuperou computadores, que ela recolhe os equipamentos que estão lá fora de uso e recupera e doou para a AMAI. Além disso, eles vão fazer palestras sobre coleta, inclusive não é só de computador, fogão, geladeira, eles levam para o depósito deles, ver o material que pode ser reaproveitado. Equipamentos eletrônicos de forma geral. Exatamente. Eles dão um destino correto para cada material. As pessoas podem levar lá. Agora eles podem, lá na Suprema, no dia, a pessoa pode levar e descartar lá. Com esse descarte, ele vai concorrer a um notebook que também foi um equipamento que eles recuperaram, que é bom, funcionando e tudo perfeito. Então é interessante que as pessoas participem disso e, na verdade, a intenção nossa maior é conscientizar a questão do descarte de lixo eletrônico, que seja tudo direcionado e dê o destino correto a cada um
cada material, que é o papel deles. Manel, sucesso na organização da prova. Muito obrigado. Que seja um sucesso, que seja bom para os pilotos, bom para a comunidade e bom para quem for lá no domingo ver essa chegada também. Sábado também tem, né? Gabriel, valeu Renato. Manel já está convidado para o aniversário de 30 anos ano que vem, vir aqui de novo. E a gente vai ter mais motivo para comemorar. Vamos fazer ainda. 30 junto com o Grupo Solar, que está conosco já há vários anos, sempre divulgando e também apoiando o evento. Então é muito importante para a gente que a mídia esteja aí, porque é dessa forma que a gente consegue patrocinadores, dando um resultado, um retorno para eles de mídia. Então, agradeço muito ao Grupo Solar. Mais um motivo para festa pra gente, então. A gente adora festa. Isso. A gente volta segunda-feira para falar de mais esporte aqui, direto da redação da Tribuna de Minas no Mesa Quadrada. Obrigado, Letícia. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.